Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Bom, neste vídeo nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, muito interessante, até para desmistificar algumas questões colocadas na relação analista, analisando o paciente e psicanalista. Muita gente procura o seu analista, seja por indicação de um amigo, seja por tê-lo visto nas redes sociais, pelos seus trabalhos, Instagram, Facebook, YouTube, mas, via de regra, ele é indicado de alguma forma até chegar naquele analista. E, naturalmente, ele deposita naquele analista, o dono do suposto saber, né? Falaremos sobre isso oportunamente, ele deposita naquele analista toda a esperança de sua cura, toda a esperança de livrar-se dos traumas, das angústias, de seus espinhos, de suas dores. Mas como isso se inicia? Qual é o processo? Como se dá essa relação entre analisando e analista no começo, na primeira sessão ou nos primeiros contatos? O analista recebe o seu paciente ou futuro paciente, dando a ele a voz, né? Ele chega relatando sobre suas dores, relatando sobre os seus sintomas, falando sobre os seus problemas, e o analista vai ouvindo atentamente e ali vai se estabelecendo já aquelas primeiras relações transferenciais. Não é tudo é transferência, tudo que... aliás, transferência é um tema muito interessante que podemos abordar num vídeo específico, mas tudo é transferência, não é? O que acontece ali. E ao verbalizar, ao falar, o paciente ou o futuro paciente, ele vai trazendo então as suas dores, trazendo então os seus problemas e, evidentemente, as suas esperanças. E o analista, nesta primeira entrevista, deixa-o falar livremente. Por quê? Porque ao relatar as suas dores num primeiro momento, o analista vai fazendo algumas perguntas, não é? Fale um pouco sobre você, fale um pouco sobre a sua vida, se você é casado, se você tem filhos, quais são as suas relações, qual é o seu trabalho, sobre sua família, sobre o seu hobby, enfim. E o analista vai percebendo ou criando os elos entre seus reclamos, entre seus relatos e a sua vida. O analista vai entendendo o seu lugar no setting, o lugar do analista, não é? Aliás, cabe um parênteses aqui, que este lugar do analista é um outro tema bastante complexo, se ele conseguirá assumir a imparcialidade, o papel realmente de analista, se ele entenderá se o paciente deposita nele o papel de pai, o papel matriarcal, não é, ou patriarcal, ou até mesmo de uma relação mais afetiva, enfim, o lugar do analista. O analista tem que entender o seu devido lugar, né? O que é que se passa, o que pensa o paciente em relação ao próprio analista. É preciso criar, então, estabelecer-se nesta primeira entrevista, neste primeiro contato, uma relação forte, sólida, não é? E ao falar inicialmente sobre seus problemas, sobre seus sintomas, e ao falar de novo mais adiante, depois de algumas perguntas feitas pelo analista, nós percebemos que esses sintomas são apresentados com outras versões, às vezes mais agravadas, às vezes mais amenizadas, para que entendamos então, enquanto psicanalistas, o nosso papel, o nosso lugar e realmente o que deseja analisando, o que deseja o paciente. Com algumas perguntas, por exemplo, importantes: o que é que te trouxe até aqui? O que é que você espera do seu analista? O que é que você espera com as sessões de análise, não é? De que maneira você pretende contribuir consigo mesmo para que possamos caminhar pelo seu inconsciente na busca destas soluções, não é? Como que você vê o analista nesta relação? São situações muito importantes. Não se iniciou o processo da análise, mas nessa entrevista, como eu disse, tudo é transferência, evidentemente, mas nós estamos
nos colocando ou buscando nos colocarmos no nosso devido lugar. O lugar do analista, o papel do analista naquela relação com aquele paciente. Feito isso, nós podemos entender então essa primeira etapa, esse primeiro processo, não é? Nós podemos entender o que quer o paciente, quais são os seus reclamos, quais são as suas dores, quais são as suas aspirações, o que ele deseja realmente e o nosso papel. Se estamos realmente fortalecidos, se estamos realmente preparados, não é? Prestando atenção nas contratransferências, envolvimentos emocionais, né? De eu me identificar com o caso daquele paciente e a possibilidade de uma forte contratransferência que prejudicaria o trabalho. Então, nesta primeira entrevista, que às vezes não se resume apenas numa sessão, mas pode ser uma, duas ou até três, até que decidamos então realmente assumir aquele caso, trabalhar aquele caso para ajudar o paciente. Então, trabalhamos essas dimensões importantes, não é? A associação livre, nós já percebemos isso, essa facilidade, essa disponibilidade, essa predisposição do paciente em falar sobre si para que possamos associar. Nessa dimensão me entende também, evidentemente, as demandas e os sintomas, a articulação de transferência, evidentemente, e o vínculo final, que chamamos de aliança terapêutica. Sem essa aliança terapêutica, sem esta sinergia, sem este vínculo, não há como levar adiante as sessões de análise. É preciso que o paciente, que o analisando, deposite no seu analista a confiança, a segurança de estar relatando, falando sobre si a um profissional que pode ajudá-lo. Por outro lado, nós, analistas, temos que nos sentir seguros em relação a isso, não é? E aptos para ajudar a este paciente. Estabelece-se, então, esta relação, esta aliança, esta sinergia, ela fica estabelecida, que pode acontecer já na primeira entrevista, ou na segunda, ou na terceira, enfim, e aí inicia-se o processo terapêutico, não é? Então, esse primeiro contato do paciente com o seu analista é muito importante, que tudo isso seja refletido, tudo isso seja pensado para que não enganemos a nós, analistas, e nem o paciente com promessas de cura. O que nós temos visto, lamentavelmente, é que muitos pacientes mal informados, imaginando que vai buscar o seu analista e vai sair de lá curado, não é? E no afã de não perder um cliente, enfim, por várias razões, agenda cheia, o analista se deixa envolver por esta emoção do paciente, não relatando a ele todo o processo psicanalítico, explicando como se dá as sessões, como acontecem as sessões, e que aquela primeira sessão, aquele primeiro contato, nós estamos conversando para criar esse clima, o clima do setting, estabelecendo essa sinergia. Bem, voltaremos a falar mais sobre este e outros assuntos. Grande abraço.